Bom, caros alunos, dando continuidade ao nosso PADEAC, o Programa de Aperfeiçoamento Acadêmico da EMB Morumbi, esse nosso primeiro encontro, a nossa aula, o tema é a década de 60 como referência para a compreensão da globalização. Então, antes de falar da década de 60 propriamente, uma definição de globalização eu acho interessante, porque o que nós entendemos por globalização hoje, na realidade, é o atual estágio de um processo mais amplo e mais complexo que se inicia no século XVI com as grandes navegações. Esse processo é chamado de mundialização. Então, o seu atual estágio é a globalização. E ela, ultimamente isso tem mudado um pouco, mas ela sempre teve como principal característica, essa globalização, um sentido puramente mercadológico, corporativo. No entanto, o planeta e a atualidade passa por momentos bastante complicados. Afinal de contas, existe a real possibilidade de destruição planetária, possibilidade essa que foi construída no final da segunda metade do século XX com a energia nuclear. Se não fosse apenas essa ameaça é uma delas apenas. Existem outras, o aquecimento global, que vai ser tema de um outro encontro nosso, e uma perspectiva de superpovoamento do planeta e carência de alimentos, apesar que segundo o último levantamento da ONU, houve uma diminuição da fome em 15 anos. Mas mesmo assim, o processo de aquecimento global prevê que esses quadros estejam piores com o passar do tempo em função do aumento do nível médio da temperatura do planeta. Feito essa colocação, por que escolher a década de 60 como referência para a globalização? Porque boa parte dos movimentos hoje, como as ONGs, ou o movimento feminista, ou os movimentos ambientalistas, eles se originam na década de 60. E o conceito por detrás da década de 60 é o de contracultura. A contracultura, esse movimento que tem sua origem no final da década de 50 e o apogeu na década de 60, ele é responsável muito por uma tentativa, ou a grande responsável pela tentativa de construção de uma utopia. E as utopias nesse terceiro milênio, elas ficaram um pouco de fora do discurso corrente, não só em nível político, mas o discurso das pessoas comuns. O dia a dia fez com que todos lutassem muito mais por sua sobrevivência do que uma tentativa de criação de um mundo melhor. Então eu creio que esse tema da contracultura como referência para a globalização é fundamental para a gente entender a origem desses movimentos como ONGs e como movimento ambientalista. Então, como eu disse, a contracultura se origina no final da década de 50, no movimento chamado de Beat, os beatniks, principalmente nos Estados Unidos, com três grandes ícones, o Jack Kerouac, Allen Ginsberg e sempre esqueço, William Burroughs. São poetas, artistas. O Jack Kerouac, por exemplo, ele escreveu o livro On the Road, na estrada, que virou a bíblia daquilo que na década de 60 será o movimento hippie. Os Beats, eles tinham como tema estar em movimento, e eles sintetizaram toda a insatisfação da juventude da década de 50 com o mundo do pós-guerra. É importante salientarmos que no final da Segunda Guerra Mundial, assim que ela acaba, inicia-se a Guerra Fria. A guerra entre as duas superpotências, Estados Unidos representando os países capitalistas e a União Soviética representando os socialistas. Uma guerra ideológica que influenciou a conformação e o desenho geopolítico do planeta e levou o mundo a uma corrida armamentista e a essa ameaça de uma hecatombe nuclear, como eu acabei de falar no início dessa explanação. Os Beats, eles têm como principal herança essa possibilidade de você lutar por sonhos e viver a vida e o seu presente. O On the Road, como eu disse, essa Bíblia, é a história de um jovem que cai na estrada em busca da sua liberdade de viver. Quer dizer,
algo que depois se tornará não apenas uma utopia, mas pouca gente pensa nessa possibilidade, né? Não podemos esquecer que os hippies da década de 60 e 90 viraram os IUPs, né? Que eram as pessoas que tinham como ideal o enriquecimento individual, né? O trabalho em grandes corporações e uma vida calcada simplesmente no acúmulo de bens materiais, né? O curioso também dos beats e esse nascimento da década de 60, do movimento hippie, é que coincide, e não é uma coincidência, mas ocorre ao mesmo tempo do nascimento do rock and roll. Então, as pessoas imaginam que o rock and roll é uma música de brancos, mas não é, né? O blues teve dois filhos, o jazz e o rock and roll. Então, em essência, o rock ele é uma música de negros. Então, os primeiros expoentes do rock and roll no final da década de 60, podemos citar o Chuck Berry, que acho interessante uma vista num clipe dele, né? E depois essa cooptação, né, do rock and roll pela indústria cultural, essa indústria cultural, o conceito de Adorno e também de Horkheimer, né, no qual tudo em que a indústria cultural vende, né, se transforma evidentemente numa mercadoria. Então, nos Estados Unidos, um país, né, que passou na década de 30, a partir da década de 30, movimentos sociais em prol dos direitos civis, havia necessidade dessa indústria cultural de vender o rock and roll, mas como sendo uma música de branco. Então entra o Elvis Presley, que acho interessante também se ver um pequeno clipe. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. I'll be so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find room for broken-hearted lovers to cry there in their gloom and be so lonely, baby. So lonely, they're so lonely they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back. And they're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they're afraid to die. Leaves you, you gotta tell the tale. Well, just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel. You'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely you could die.
é curioso que em ambos, eles são do final da década de 50 a sua origem, né? E o Elvis, apesar de ter sido usado como uma cartada conservadora por ser branco, ele trouxe um lado inesperado, né? Que era o lado da sexualidade. Elvis de Pelvis, como era chamado, né? Ele não podia ser filmado da cintura para baixo, porque a dança que ele fazia era absolutamente sensual e nos Estados Unidos conservador da década de 50, final da década de 50 e 60, isso era impossível de ser aceito. Então, apesar de ter sido lançado inicialmente como um branco que cantava como um negro, ele acabou também por abrir as portas por essa liberdade sexual, que na década de 60 será uma das grandes bandeiras do movimento hippie, né? Aliás, entrando já no movimento hippie, enquanto os Beatles eles têm como lema estar em movimento, os hippies, o lema dos hippies, que é paz e amor, né? Mas a frase síntese é faça amor, não faça guerra. E por que essa guerra relacionada ao amor? Não podemos esquecer que o final da década de 60, os Estados Unidos estão na guerra do Vietnã. E o fato dos hippies usarem cabelos longos, né, os homens usarem cabelos compridos, barba, era uma forma de se opor ao corte militar, né, o corte reco, né, dos militares, bastante curto. Então se fazia o cabelo comprido como forma de protesto e de não alinhamento a uma guerra que, afinal de contas, quem morriam eram jovens, né, 18, 19, 20 anos, em função de uma guerra ideológica puramente da Guerra Fria, no contexto, um país distante, sem sentido para esses jovens, né?